Fala galera, bem-vindos ao Vendas B2B Summit. A gente vai falar um pouquinho sobre Predictable Revenue, conhecer aí um dos grandes casos de sucesso de implementação da metodologia no Brasil. E para isso tem um convidado super especial, um grande amigo, Bruno Beneduzzi, Head of Sales da GeoFusion, que é uma empresa de geomarketing do Brasil. Para quem não conhece ainda, o Bruno, ele tem mais de 16 anos de experiência em vendas, 2 MBAs, FGV, FIAP, vasta experiência na implementação de processos de geração de demanda e vendas, e hoje é um dos maiores especialistas em Predictable Revenue do Brasil. Bruno, muito obrigado por aceitar nosso convite. Vamos falar sobre vendas. Daniel, eu que agradeço de novo da gente estar junto aí. Alô aí, pessoal que está nos assistindo aí. Vamos falar um pouco de Predictable, um pouco de processos de venda, um pouco de máquina de vendas. Como o Daniel falou, hoje eu sou Head de Vendas aqui na GeoFusion, somos empresa de geomarketing. E eu já contei aqui em outros casos o que nós fizemos nesses últimos 2 anos. Muito alegre de estar aqui com vocês e de estar participando aí nesse line-up de só feras aí, onde a gente está aprendendo muita coisa de como sair da venda analógica para a venda digital, né? Legal, legal. Eu vou deixar aqui um link, gente, para uma outra conversa, uma outra entrevista que a gente fez, eu e o Bruno, onde a gente falou de uma forma mais estratégica sobre a GeoFusion e a implementação do Predictable Revenue, os desafios de contratação de gente, de escolha de perfil. E hoje a gente vai fazer uma abordagem um pouquinho mais tática. Propus para o Bruno a gente confrontar um pouquinho a teoria do livro com a realidade hoje da GeoFusion. Então, vamos lá. Mas antes da gente começar, Bruno, só fala para o pessoal um pouquinho, rapidamente, aí, um pouquinho sobre a sua trajetória, o que você fez aí antes de chegar na Geo. Tá bom. Vamos lá, eu trabalho com vendas há 16 anos, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, não vou falar, senão vai falar da idade, estou brincando. Eu trabalhei já com... Começou com 12 anos, né? 13. 13, né? Entendi. Foi isso. Antes de trabalhar na Gel, trabalhar com o que eu digo que é o modelo digital de venda, e não é com vendas digital, eu trabalhei com a venda analógica, né? Que é a venda antiga listona de clientes, onde você liga para todo mundo, e fiz isso em diversas empresas. Eu fui diretor comercial de algumas empresas de locação de veículos, como a Júlio Simões, Aves, Maestro. Trabalhei um grande tempo na área de logística e há 2 anos eu estou aqui na GeoFusion, onde a gente mudou bastante esse processo de vendas e a gente implantou aí o Predictable. Eu conheci o Predictable, o livro mesmo, na verdade, uma matéria em 2014, e aí eu comecei a me interessar. E a primeira experiência que eu fiz de implantar o Predictable foi em 2015, e em 2016 eu consegui implantar ele de ponta a ponta aqui na GeoFood. Legal. Vou compartilhar aqui minha tela, compartilhar com o pessoal uma das imagens um dos sketches do Aaron mais conhecidos, que fala um pouquinho sobre 5 etapas do processo de Predictable Revenue. E o primeiro passo na construção desse processo é a definição do perfil do cliente ideal, né? O Ideal Customer Profile. E eu queria saber como é que foi na prática isso na Gel, Bruno. Como é que foi esse processo de identificar qual que é esse perfil de clientes que a gente tem mais, como ele diz aqui, maior potencial de receita e de fechamento de negócio? Dani, vou te explicar um pouco como eu cheguei aqui e como era. Nós tínhamos de marketing de produto já um perfil ideal de clientes, tá? E também nós tínhamos lá a persona com quem nós falávamos. Quando eu comecei o processo do Arrow aqui, eu já tinha meio que isso pronto. E eu vou dizer porque Legal. meio isso pronto, mas não estava pronto. Então, a gente tinha uma área aqui, uma marketing de produto, que gerava uma lista para mim de clientes, de prospects, né? E eu trabalhava em cima dessa lista de prospects para começar, nem fazia campanha de e-mail, fazia campanha de e-mails, mas muito na mão, mas eu tinha essa lista dele, vamos dizer, o ICP, né? Hoje não, hoje eu reestruturei essa área, porque o que aconteceu? A gente começou a ter tanto volume, a máquina começou a funcionar tão rápido que o marketing de produto não tinha mais como gerar
lista para mim, para conseguir, para minha equipe conseguir atacar os clientes, vamos dizer assim, e prospectar. Para você ter ideia, o ano passado eu falei com 8.000 empresas. Então, você divide por 12, divide por 10 pessoas, você tem a quantidade de empresas que eu falei por pessoa. E aí isso já não estava mais, não dava para se fazer mais do jeito que se fazia. Então, a gente criou uma área que começou com uma área de qualificação, onde eu tinha alguns estagiários e que eles faziam essa qualificação, que era basicamente descobrir e-mail, acertar o telefone e acertar o contato. Isso funcionou durante 3 meses e aí a gente viu que a gente precisava fazer um upgrade nisso. E aí a gente transformou essa área numa área de inteligência comercial, dividido por verticais. Eu trabalho com 3 verticais aqui: indústria, varejo e serviço. E que essa área precisava gerar o ICP para mim, conforme a vertical que eu ia trabalhar. Porque isso impactava em tudo, impactava no retorno de e-mails, impactava no retorno de resposta, impactava no tempo que eu gastava para qualificar, e a gente conseguiu chegar nisso. Então, eu já tenho uma área que ela gera essas listas sempre um mês antes. Então, eu estou em janeiro, eu já estou fazendo a lista de fevereiro, com todas as empresas por vertical, já com no mínimo 2 contatos, com os e-mails validados e com o telefone. Tá? Então, eles já estão preparando. No dia 1º de cada mês, essa lista vai para a carteira da minha equipe de prospecção e eles começam lá a fazer a campanha de e-mail. Hoje eu tenho uma área que faz isso, mas eu fui muito auxiliado por marketing de produto para saber qual é o cliente que mais tem aderência, né? Que é o Aaron fala muito disso, aquele que pode me dar mais receita e mais rápido. Isso é muito importante para nós. Isso, eu vejo no mercado poucas empresas tendo clareza de qual é esse perfil de cliente, né? Eu tenho feito curso com o pessoal e a gente faz sempre esse exercício. E é impressionante como pouquíssimas pessoas param ou para fazer hipóteses e testar essas hipóteses ou para realmente fazer uma análise da carteira e tentar identificar quais são esses clientes, né? Então, você hoje tem uma área de inteligência comercial que tem claro qual que é esse perfil e que constrói essas listas, faz um trabalho contínuo de geração de listas. Onde que esse pessoal busca informação, Bruno? Vamos lá, eu tenho algumas ferramentas que eu vou buscar. Assim, o básico é Google, LinkedIn. Tá? Então, a gente faz muito essa pesquisa digital. Se eu não consigo a pesquisa digital, eu tenho uma área de qualificação que liga apenas na empresa, verifica se o número está correto e se o e-mail está correto. Não existe nenhum tipo de abordagem de vendas. Mas voltando a falar do que você fez agora o comentário, realmente é difícil você, por um nome de empresa, você saber se ela é ideal ou não. Eu coloco 100% na minha lista empresas que todas são ICPs? Não. Eu tenho ali um aproveitamento de X%. Então, a gente está aprendendo a cada dia. Isso é muito orgânico, né? Ainda mais no mercado de geomarketing, que é muito focado, você não consegue dizer assim que todo varejo vai me usar ou que toda indústria que vende caneta vai me usar. Então, eu tenho cada vez mais descobrindo. E aí, olhando para o passado, meu DNA de negócio, minha carteira de clientes, o que faz aquele cara comprar? Então, a gente sempre está olhando isso. Mas hoje funciona muito bem. Eu tenho os números de aproveitamento das campanhas bem relevantes. Legal. E aí listas construídas, vocês fazem uma tentativa de abordagem por e-mail. Vocês utilizam essa abordagem clássica da metodologia, e-mails de indicação? Clássica. E aí, gostei do clássico. Exatamente. A gente tem uma cadência de e-mails, onde depois dessa lista criada, vamos dizer o seguinte, eu tenho um SDR que trabalha com 60 contas, 60 oportunidades, eu trabalho muito com o termo oportunidade, e que tem, no máximo, 2 contatos. E a gente vai sempre... Eu mudo um pouco os e-mails, mas basicamente o primeiro é: oi, tudo bem? Você pode me indicar a melhor pessoa para falar sobre geomarketing, para falar sobre expansão de varejo, para falar sobre como que o geomarketing ajuda na indústria. Então, eu tenho essa abordagem clássica mesmo. Isso a gente testou alguns outros modelos de mandar um e-mail mais de criar brand ou
de criar, de falar um pouco mais de solução, mas ela não tinha tanta aderência nesse primeiro. E quando você entra, olha, eu preciso de uma ajuda, poderia me indicar, será que é você mesmo? Parece que é um negócio muito usual, ou que se usa muito, mas realmente o retorno, a pessoa se sente, não se sente invadida, por mais um cara está querendo vender, mas ela, pô, deixa eu ver quem pode me ajudar. Então, e é mais sweet e quick, né? Bem rapidinho, 2 ou 3 linhas no máximo. Esse meu primeiro e-mail, não tem mais nada do que isso. Ela manda, não tem imagem, são no máximo 3 linhas, cara, é muito rápido. Legal, legal. E a gente vai, depois eu vou perguntar para o Bruno sobre quais as taxas de conversão que ele tem desse e-mail mais para frente, mas só para eu entender então, e esses e-mails você faz de forma automatizada. Assim, é uma ferramenta que te ajuda nesse processo de automatização dos e-mails. Vamos lá. Durante um ano nós fizemos isso na mão. Tá. Então você imagina, eu mandava lá, por mês 2.000 primeiros e-mails na mão. Então minha equipe lá pegava aquelas 60 contas, são 120 contatos. E aí isso demorava cerca de 10 dias durante o mês. Então, se a carteira virasse dia 1º, ele ficava até o dia 10 mandando os primeiros e-mails. Além de ser um negócio muito pesado, eu também tinha que ficar controlando, e ali minha área de inteligência, se foi ou não foi o e-mail, se o padrão estava correto ou não estava. E eu não conseguia medir isso. Eu media numa fase no funil, mas eu não sabia o que estava acontecendo. E aí chegou em maio do ano passado, o pessoal falou, cara, a gente precisa automatizar isso, me ajuda a gente. E aí eu fui pesquisar algumas ferramentas, contratei uma ferramenta de cadência de e-mail, uma ferramenta canadense, e implantamos isso em agosto. E aquele processo que demorava 10 dias virou um dia, porque no primeiro dia você cadastra tudo muito automático, aperta o Enter e deixa o sistema fazer. E eu criei, e ao invés, o que eu estava fazendo antes? Como era muito demorado, eu estava fazendo 1 e-mail, 2 e-mails e ligação. E hoje não, hoje eu tenho uma cadência de 4 a 5 e-mails, com ligações intercaladas ali, e eu tenho um ganho, isso me gerou um lead time muito, reduziu meu ciclo de vendas, né? Porque você imagina, eu perdia 10 dias para mandar e-mail, então hoje eu tenho isso automatizado. O que nós mudamos é cadência, quantidade de e-mails que eu vou mandar por mês, assim, se vai ser uma cadência de 4 e-mails, de 5 e-mails, um pouco conteúdo a partir do segundo e-mail, se vai ser um conteúdo mais falando da dor dele ou mais falando da marca Gel, do que a Gel faz como um todo. Isso a gente sempre faz alinhado muito com o meu marketing, porque conforme as campanhas estão na rua, então isso é muito, muito ajustado. E a campanha vai, se tiver muito ruim, descobre que está acontecendo, já vira campanha. Por exemplo, eu não mando e-mail de segunda-feira. Então, nós mandamos e-mails de terça a sexta, das 11 às 16 horas. E aí, porque a gente descobriu que de segundo, o cara acaba jogando muito no lixo. Ele tem muito e-mail na segunda-feira. E a gente percebeu que sexta-feira é o cara que mais lê e-mail. Ele tem uma taxa de retorno melhor. Porque ele está ali no final do dia limpando o caixa. Estou dizendo na média, tá, Daniel? Porque tem os outliers. E a gente foi aprendendo isso. Então, por exemplo, eu não vou mandar um e-mail de terça se foi pós-feriado prolongado. Não vou mandar. Então, tudo isso é um planejamento anterior ao mês para poder... Por exemplo, eu não vou fazer uma cadência o mês que vem que vai cair segunda, terça ou quarta de carnaval. Não faz sentido eu mandar um e-mail de quarta de carnaval para o cara. Entendeu? Então, a gente vai fazendo... A gente aprendeu isso durante esses 6 meses, o que funciona do que não funciona. Mesma coisa de primeiro e-mail gigante. Não mandamos. É o primeiro e-mail clássico do Arrow. Aquele sweet e quick. É isso. E o bom de ter uma ferramenta de cadência é que a gente consegue, de forma muito fácil, medir os resultados, né? Saber que dia que é melhor, que horário que é melhor, qual campanha que está mais certo. Na mão, esse controle fica possível. E não é só isso. Você padroniza a mensagem que está saindo da sua equipe. É difícil você controlar. Eu tenho 10 gerentes e 6 SDRs. Controlar se eles estão mandando o bom dia com B maiúsculo ou com B minúsculo. É difícil saber.
Então, se você põe numa ferramenta... O Aaron gosta de B minúsculo. O Aaron escreve tudo em minúsculo, né? Então, é muito complicado. Ou se o cara está escrevendo tudo em caixa alta. Uhum. Então, se o título está exatamente do jeito que a gente falou. Então, e são detalhes, cara, que faz a pessoa abrir ou não abrir o seu e-mail. Legal, legal. Então, a gente, né, definiu o perfil de cliente ideal, construiu as listas, rodou as campanhas de e-mail, e aí você já falou que você tem uma equipe de SDR que faz essa primeira conexão com o pessoal, né? Isso. Como é que funciona esse processo de conexão? Eles buscam agendar uma reunião, eles buscam qualificar, como é que é essa pré-venda sua hoje? Vamos lá, eu tenho equipe, então hoje eu tenho duas equipes, eu tenho a equipe de SDR, que é o SDR clássico, que a gente conseguiu definir realmente o modelo ideal de um SDR no Brasil, o perfil dele ideal, que a gente falou até naquele outro vídeo, que está aí no link abaixo. E hoje é o seguinte, ele não vai para marcar uma visita, ele vai para tentar achar a dor do cliente, a dor desse prospect. O que eu posso ajudá-lo? Realmente existe uma dor aí latente? Como eu posso resolver aquele problema da empresa? Então, ele vai tentar descobrir isso, ele vai tentar desenvolver um negócio. Então, ele manda... Hoje os meus gerentes também mandam e-mails, mas para um grupo de empresas que a gente chama mais estratégicas. Vamos falar os names, que a gente pode chamar, mas vamos falar dos SDRs. Eles estão lá, então eles estão mandando o primeiro e-mail, o cliente responde, pô, bacana, sou eu mesmo que vou falar. Ele pega e ele pega o telefone, vai ligar e vai entender se aquela resposta do cliente foi uma resposta curiosa para entender, pô, o que é GeoFusion, o que é um Maps, ou se realmente ele tem uma dor ali que ele precisa expandir ou que ele precisa melhorar o território, a gestão de território deles e vai explorando essa dor. A Trish fala muito no livro o Playbook, o The Sales Development, sobre um anagrama que é PACT, que é Pen, Authority, Consequence e Target Profile. Target Profile eu já fiz isso antes, que é o ICP. E ali a gente vai tratando a dor. Qual é realmente a dor? O que vai fazer ele comprar? Então, depois que ele conseguiu desenvolver a dor e ele está falando com a pessoa, e aí a autoridade, diferente do Bunch, né, que fala que é o decisor, nesse caso a autoridade é o que vai fazer ele andar o próximo passo, ele pega e flipa isso, né, o handoff, disso para o meu gerente. Tá? E meu gerente recebe isso com um e-mail muito rápido, mesmo dentro do meu CRM, dizendo, olha, o cliente tem essa dor, ele quer expandir, ele quer fazer isso, às vezes já tem uma reunião marcada, mas não é obrigatoriamente ter uma reunião marcada. Essa reunião, estou falando reunião, mas não é física. Pode ser um call, pode ser um Skype, pode ser uma ligação, pode ser o que for. O processo é todo inside sales? Ou você tem isso também? Não. Hoje a minha equipe de vendas, os fielders, eles vendem internamente. Eu tenho 44% das minhas vendas são por telefone. Mas ele, se precisar ir, ele vai. Para essa equipe de fielders, que são 10 pessoas. Ele recebe essa oportunidade qualificada, né, CSQO, e aí ele vai desenvolver dentro do funil de vendas se ele chega até o fechamento. Tá. Então, só para eu entender, né, o SDR, então, o seu SDR, ele realmente faz um processo de qualificação. O papel de SDR. E só passa realmente negócios onde o potencial cliente tem a dor, e você usa esse framework da Trish para fazer essa avaliação. Exato, porque senão vira um prospectador, marcador de visita. Que era o que eu tinha há 2 anos atrás. E aí, isso impacta no CAC, né? Imagina se toda vez que eu for visitar um cliente, só porque ele achou legal o meu nome, o custo que eu tenho disso. Então, a gente conseguiu, para ter ideia, o meu CAC era de 21 meses em 2016, nós fechamos 2017 com 10 meses. Então, isso impacta... Quanto que você demora para recuperar esse investimento? Isso, 10 meses eu demoro. E antes era de 21 meses, negócio absurdo. Legal. Então, hoje não. Hoje é de 10 meses e eu busco reduzir isso. Para nós, isso 10 meses dentro do meu mercado, ele é um número muito bom. Mas, mesmo assim, eu tenho quase uma loucura aí para reduzir esse número aí sem reduzir headcount. Com melhoria de processo, eu consigo melhorar isso. O benchmark mais conhecido no mercado aí, que é abaixo de 12 meses para SaaS,
Tá ótimo, mas a gente tem que sempre para melhorar, né? Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta, Bruno. Essa transferência do SDR para o seu gerente de contas, são seus closers, você, que muitas vezes, uma das críticas ao modelo do Predictable Revenue, de ter uma equipe de pré-vendas, passando para uma equipe de vendas, é que isso pode gerar atrito, pode gerar perda de comunicação, perda de relacionamento. Você, na tua experiência aí na GEL, vocês tiveram algum tipo de problema ou esse processo está bem azeitado? Tivemos um problema, a gente disse até no outro vídeo, os SDRs se sentiam uma mão de obra de segunda qualificação, né? Assim, eles se sentiam ali um subempregado, né? E isso foi muito difícil, porque alguns gerentes, vamos dizer assim, os analógicos ainda chegando nesse processo, falou, pô, então o cara é quase meu secretário, né? O meu marcador de visita. E durante 2016 foi bem difícil para nós isso. E aí, também a Trish fala muito isso, e eu não sabia, porque eu li agora. Eu criei squads, Daniel. Então, eu coloquei 2 gerentes com SDR, e eles eram uma squad aqui dentro. E eles têm, né, total autonomia para definir como eles vão fazer, quem vai ficar com a conta ou a oportunidade, né? Então, a gente conseguiu resolver. Com isso, eu inseri eles na importância do negócio, ou seja, eles são meus geradores de demanda. E eu envolvi eles também dentro das reuniões comerciais, dos números, e eu comecei a remunerá-los também pelo variável, pelo resultado na ponta que estava acontecendo. Então, isso trouxe para eles um senso de, eu sou igual e eu participo desse resultado. Em 2017, assim, para você entender em números, em 2016 eu vendi bola, não vendi nada através de SDR. Em 2017, 1.600.000. A mesma equipe, com 6 pessoas. Então, mostra um amadurecimento da equipe. Então, hoje eles são juntos. Então, não existe esse atrito. Eles são bem... Não foi do dia para a noite, tá? Mas hoje eles são... Claro, às vezes você contrata um novo e o cara... Ele precisa entrar no ritmo. Mas hoje eu tenho isso bem azeitado, cara. Isso é um ponto importante que eu tenho isso. O que eu estou fazendo... Até legal compartilhar um negócio com todo mundo aí. Essa equipe, ela gerou um efeito colateral. Esses SDRs, por estarem muito próximos dos gerentes, dos fielders, né? Eles começaram a avançar demais na oportunidade. Então, ao invés de eles serem os geradores de demanda, eles geravam demanda, mas eles estavam descendo muito no meu fundo. Então, eles já estavam descendo, definindo escopo, às vezes mandando preço, e não é a função deles. E aí, eles estavam fazendo um follow-up no que o fielder devia fazer. Então, isso gerou, e eu fui perceber isso em novembro. Isso gerou gerou esse efeito colateral. E aí eu tive, pessoal, vamos lá, vamos entender aqui, mostrei o funilzão de venda, até aqui vocês vão, daqui para baixo são os filtros. Eu entendo que vocês querem também fechar, porque existe a remuneração, mas a importância de vocês em gerarem demanda é o principal nesse todo esse meu processo aqui. E aí a gente ajustou e agora parece que está dando, que voltou ao normal, né? A história do zagueiro querer fazer gol, né, cara, e deixar a retaguarda livre. Então, assim, a gente conversou com o Aaron, acho que ele até usou a analogia de times de esporte, né? Tipo, cada um tem sua função, né? Se o zagueiro tentar fazer gol, daqui a pouco falta lead, né? Você para de gerar lead. Mas era o que aconteceu. A hora que eu vi o impacto que minha geração estava baixa, eu falei, cara, o que está acontecendo? E aí você desfaz o processo, né? E começa a abrir. Pô, aqui tá bom, aqui não tá. Putz, cheguei. E aí e assim, você vai, mas você tá perto da equipe, é importante. Outro dia eu estou passando no corredor e eu ouço um SDR meu falando com o cliente, então, mas aí o que você achou da proposta? Vamos avançar nesse fechamento? Opa, calma aí. O cara tá querendo fazer gol, não tem problema fazer, mas não é a função dele. E aí sentamos, eles entenderam o papel que eles têm e ele falou, pô, bacana. E eles entenderam o não fazer, o impacto que isso me dá. Eu posso até fazer gol, mas eu não ganho o jogo. Então eles entenderam muito isso e a gente vai se ajustando. Exatamente. Vamos passar aqui para um outro sketch famoso aí do Aaron. Ele gosta de desenhar, ele que mesmo faz essas coisas. Eu sei. Ou seja, então a gente passou ali por toda a fase de
identificar perfil, construir lista, conectar e passar a bola para os closers. E aqui a gente tem o funil, e agora eu queria saber um pouquinho sobre... Antes de perguntar quais são as suas taxas de conversão, depois que chega na mão do closer, como é que é esse processo de vendas? O que de particularidade vocês têm aí na forma que o seu processo de vendas está estruturado? Vamos lá. Depois que chega no processo do closer, está na mão dele, ele pode ou ter uma visita agendada, né? Ou seja, ele pode ter um compromisso agendado, e esse compromisso pode ter uma demo ou não, ou pode ter uma prova de conceito ou não. Mas ali o objetivo dele é legal, o Daniel tem uma dor, e eu começo a definir o escopo que eu vou trabalhar com ele. Então tá, eu quero esse produto com esse... Então defina esse escopo. Definindo esse escopo, eu passo e mando uma estimativa. Então é o primeiro momento dentro do meu funil, que é a minha penúltima etapa, onde ele vê dinheiro, onde ele vê quanto vai custar. E ali eu mando uma estimativa por e-mail. E gostei, não gostei, bacana, vamos fechar. Aí sim que eu gero uma proposta em papel e mando para ele. Tá? Então, olhando esse que vocês estão vendo aí, esse perfil, esse trabalho que está, esse framework aqui, essa preparação é toda a minha parte de inteligência comercial. O Profit aqui são os meus SDRs fazendo. E a última parte são os meus fielders. Só que nessa última parte eu tenho um pouco mais de fases aí, tá? Eu tenho mais 2 fases, 2 ou 3. E esse é o meu perfil, assim, esse é meu funil de venda, muito parecido com isso. Legal. E assim, quando o Aaron lançou o livro, né, e falou que conseguia ter 9, 10% de respostas desses e-mails de indicação, se gerou um rebuliço no mercado, né? Todo mundo querendo chegar nesses patamares, pessoas conseguiam, outro não. Então, compartilha com a gente, Bruno, hoje qual que é a taxa que vocês têm de retorno, na verdade, dessa cadência de e-mails, são 4 e-mails que você utiliza, né? Tá bom. A minha cadência, eu peguei até eu peguei do mês de dezembro, mas eu tirei a média do ano passado. Eu tenho 22% de retorno, de respostas, não é de abertura. Tá, de resposta. Respostas. Uau. Eu passei para algumas pessoas isso, elas acham, não, você está... errado. Você tem números. Eu mandei, por exemplo, em dezembro, eu mandei 1.874 e-mails e eu tive de respostas 485. E essa resposta não significa que são todas sim, tá? Estou dizendo a resposta, o cara pode falar, pô, bacana, não tenho interesse. Não é? É só para a gente deixar claro, tá? Então, desses 485... é que eu não vou ter o percentual aqui agora, mas em torno de 200 eles vão para a minha qualificação, ou seja, o cara quer me ouvir, ele gostou, é que a gente chama que é a fase de qualificar essa oportunidade. Tá? Então, dos que respondem, pelos números que você falou, mais ou menos que é metade? Metade ele vai falar, beleza, porque o cara pode responder, bacana, não tem interesse. Ele entra na minha taxa de resposta, mas ele não entra na minha taxa que eu chamo de contas para qualificar. Não vai. Tá? Então, em torno de 50% disso ele vai, ou seja, pode falar que 11% disso entra para a minha taxa de clientes que realmente têm interesse. É muito próximo dos 9%. Maravilha. Excelente. Isso, acho que, na minha opinião, deve ter muito a ver com uma definição bem feita do perfil de cliente ideal, né? Você está abordando, obviamente, grupos de potenciais clientes que naturalmente têm aderência com o seu negócio. Vocês já fizeram esse trabalho de dever de casa antes, né? É muito, quando você tem uma ferramenta que faz isso, é muito interessante quando você manda para uma vertical que não é uma vertical que você trabalha, é só para testar. E a taxa de resposta é ridícula. Então, quando você realmente define lá o prepare, o resultado é surpreendente. Pô, é complicado? Claro que é complicado. É difícil. Mas ou você pode fazer pré-trabalho e fazer e gastar menos tempo, ou exigir menos energia para você na frente, ou senão você vai ter que ficar na frente, ninguém respondeu, você fazendo cold call 1.0, se o cara tem interesse ou não. O tempo que você vai perder nisso, quanto você vai gastar de telefone, quanto a sua equipe vai ficar frustrada porque vai ligar para 10 pessoas, uma responde não, sim.
Então, você mata isso preparando, tendo seu ICP bem definido. Legal. Não é fácil definir, mas é importante você se dedicar a isso aí para fazer. Eu vejo poucas empresas dando a atenção necessária para essa fase, né? Quando a gente está falando de outbound, a gente ir atrás do cliente, a gente precisa priorizar isso, né? E às vezes essa priorização é feita de forma aleatória, ou com critérios que não fazem sentido. Isso a gente aprendeu na carne, cara, porque assim, antes você pegava uma lista do Salesforce lá, ou qualquer lista que você comprava, subia para o Salesforce, cortava os contatos, pô, bacana, vou mandar 5.000 e-mails, aí você fala, nossa, foi um fracasso a minha campanha outbound. Claro que foi um fracasso, você pegou coisas que não tem nada a ver, e a persona, às vezes a empresa até é uma empresa aderente ao seu negócio, mas você está falando com uma área errada, não adianta eu ligar, por exemplo, falar com o cara de logística, o cara de marketing comercial, hoje fala, pô, bacana, isso. Tem roteirizador? Não, não tem, então não quero. Então tem que preparar mesmo, tem que gastar aquele tempo, sentar, olhar a lista, e tem sentido, não tem, fazer experiências, e aí depois, na hora que você acertar, você começa a ter taxas de retorno, taxas de resposta realmente interessantes. E que vão aumentar, assim, o seu lead outbound, né? Ou seja, um monte de conta para você trabalhar. Legal. Para finalizar, Bruno, dessas oportunidades que vocês geram, como é que hoje está a taxa de fechamento de vocês desse funil de outbound via Predictor Revenue? Tá, eu vou falar de tudo que chega para mim, tudo que entra no meu funil de vendas. Quando eu falo meu funil de vendas, são todas as empresas que eu vou falar. Então, de cada 1.000 empresas que eu falo, eu fecho em quantidade, eu fecho 3%, tá? Dessas 1.000 empresas. Por quê? Porque eu perco muita coisa nessa primeira fase, que é da prospecção, para a segunda fase, que é a qualificação, tá? Mas quando eu falo em valor, hoje eu tenho uma taxa de conversão em valor, ou seja, quando eu coloco o dinheiro na proposta, de 28%. Então, de cada R$ 1.000 que eu coloco, eu vou fechar R$ 280. Isso é média. Teve mês que eu fechei 35, teve mês que eu fechei 15. Mas eu consigo, porque aí é a previsão de resultado, né, previsão de receita, eu olhar para o meu pipeline e falar o seguinte, bacana, meu pipeline para fevereiro são R$ 2 milhões, com uma taxa de 30%, eu vou trazer 600 mil. Isso bate a minha meta, sim ou não? Não, não bate. Então, se não bate, o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que aumentar meu pipeline. Como? Pegar aquelas fontes que estão em definição de escopo ainda, ou seja, que o cara não... Ver se realmente eu consegui criar valor e descer para valor. Então, eu consigo chegar na minha diretoria e prever o resultado. Tanto que quando a gente foi montar o budget de 18, eu olhei e falei o seguinte, a curva não é assim, ela não é crescente, ela é quase orbital, né? Eu chego no final do ano, eu tenho uma queda de receita. Então, e o ano passado eu não previ isso, foi um aprendizado. Então, ela foi crescente, tive um gap no final e vendi muito no meio. Então, esse ano eu já fiz diferente. Então, eu sei aonde eu gero mais e, por exemplo, dias úteis são importantes para mim. Então, foi um planejamento também. Então, eu tenho menos feriados esse ano, são aqueles feriados de 4 dias, então eu tenho mais dias úteis para trabalhar. Com isso, impacta na minha cadência de e-mails também. Então, tudo isso, mas é uma besteira, é um feriado. Não é uma besteira. Isso vai impactar. Se esse feriado cai, sei lá, na primeira segunda-feira do mês, ou na primeira terça, então tudo isso a gente ajustou bastante. Maravilha. Bruno, acho que para quem queria ver na prática essa teoria, acho que foi uma baita de uma aula. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade de comparar teoria e prática, né? E é muito bom ver um caso de uma empresa que está fazendo isso com sucesso. Então, obrigado por compartilhar aí a forma que vocês estão fazendo hoje na GEL, os resultados que vocês estão alcançando. Convido todo mundo a ver o outro vídeo novamente, porque a gente falou sobre outros aspectos, desafios em gestão de pessoas, como que era o processo antes e depois. Mas eu acho que essa visão tática é muito valiosa. Obrigado pra caramba por compartilhar isso com a gente. Daniel, para mim é uma alegria compartilhar isso, porque talvez se alguém tivesse me ensinado isso lá atrás, eu tinha tomado menos tombos, e convido a você realmente faça, teste, você errou, faz de novo,
Agradeço a todo mundo aí que está assistindo a gente, o pessoal aí do B2B Summit. E foi um prazer de novo estar com vocês aí. Estou à disposição, Dani. Legal. Se alguém quiser saber mais, ou sobre você, ou sobre a GEL, qual que é a melhor forma de saberem mais ou entrar em contato com vocês? LinkedIn, Bruno Beneduzzi, você tem todas as informações lá, é aberto, você pode me contatar lá, eu sempre respondo muito rápido, posso falar da GEL também, ou se não, bruno.beneduzzi, que é meu sobrenome, @gelfusion.com.br, pode mandar um e-mail, que eu também estou à disposição, estou aqui para dividir conhecimento e aprender junto. Maravilha, Bruno. Um grande abraço, cara. Até mais. Eu que te agradeço, um abraço.